Oi para você que está nos assistindo. Ontem na verdade começamos o nosso módulo de espiritualidade cristã. Agora vamos dar início à aula número 179. Caraca, já está tendo muita aula, né? Mas essa daqui vai ser sobre disciplinas espirituais, uma porta para a transformação. Nessa aula, o meu objetivo é fazer com que você compreenda que as disciplinas espirituais são meios de graça, usados por Deus para moldar o caráter cristão à imagem de Cristo. Por meio delas, o crente ele coopera com a obra santificadora do Espírito Santo, cultivando uma fé prática, perseverante e frutífera. Então, antes de começarmos as nossas aulas, eu vou sempre te lembrar disso. Pega o seu caderno, pega a sua Bíblia para você poder anotar, tá bom? Então, vamos rápido para dar tempo de falar sobre tudo isso. Primeiro, a tradição da santidade prática. Em tempos de pressa, distração e superficialidade como nós vivemos hoje, poucos conceitos são tão mal compreendidos como o de espiritualidade cristã. Muitos a confundem com sentimentos religiosos, passageiros, talvez um arrepio, talvez um choro ali no culto, lágrimas vazias, ou talvez experiências emocionais, momentâneas, sabe, em geral. Mas a Bíblia e a tradição reformada, espiritualidade é sinônimo de vida, moldada pela palavra, pela oração e pela cruz, como nós vimos na aula anterior. O apóstolo Paulo disse: exercita-te na piedade, pois o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é proveitosa para tudo. Nós vimos esse ponto na última aula e eu mostrei para você como você pode exercitar a espiritualidade cristã. Ela é uma disciplina, sabe? Ela precisa ser disciplinada. E isso não significa rigidez fria, mas uma entrega voluntária ao processo divino de transformação. Como ensinou o próprio João Calvino, a vida cristã é uma vida de autorrenúncia e de contínuo esforço para mortificar a carne, não por força própria, mas pela graça do Espírito. Ele vai escrever isso nas Institutas. E isso se dá, entre outras formas, pela prática ordenada das disciplinas espirituais. Antes mesmo da reforma, Agostinho de Hipona já dizia: a graça de Deus não nos é dada para que sejamos passivos, mas para que sejamos despertados a agir conforme a vontade de Deus. Ou seja, as disciplinas não substituem a graça, mas elas são sua consequência prática. Elas não são escadas para alcançar a Deus, mas caminhos trilhados por aqueles que já foram alcançados. Uau! Você ter uma vida espiritual não te faz mais merecedor do que outras pessoas. E é isso que eu quero deixar claro para te mostrar nessa teologia reformada, que tudo é pela graça. E já que estamos falando de reforma protestante, não tem como não falar de Lutero. Ele foi o reformador do século XVI e é um dos nomes mais conhecidos da reforma protestante. Ele vai declarar: não há maior obra espiritual do que orar, pois quando oramos, nos colocamos como mendigos diante do trono da graça. O mesmo se aplica ao jejum, à meditação, ao silêncio, à confissão, à adoração. Tudo isso é uma postura da alma que anseia por mais de Deus. O meu intuito com essas aulas, nosso intuito com esse módulo é despertar isso em você. Uma vida de você ansiar por mais de Deus, como a corça anseia por águas correntes. E assim como o salmista, lá no Salmos capítulo 42, versículo 1, ele declara: a minha alma anseia por ti, ó Deus. As disciplinas espirituais, portanto, são canais que ligam nossa alma sedenta à fonte
da vida da graça. Elas nos treinam a ouvir, crer, obedecer e descansar em Deus. E nessa aula vamos redescobrir o poder dessas práticas, não como um fardo, sabe? Mas como uma porta para uma vida transformada. E uma espiritualidade bíblica reformada e profundamente prática é o que eu quero te mostrar. Então, antes de tudo, vamos entender o que são disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são meios de graça que Deus nos fornece para moldar nosso coração, nossa mente e nossas atitudes à imagem de Cristo. Elas não são mecanismos automáticos para ganhar bênção, sabe? Como se eu orasse ali 1 hora, então amanhã significa que Deus vai me dar um dinheiro. Ou se eu fizer um jejum hoje e orar, significa que amanhã eu vou ter uma promoção melhor, um emprego melhor. Não. As disciplinas espirituais, elas não são mecanismos automáticos para ganhar bênção, mas práticas intencionais pelas quais nos tornamos mais consistentes da presença de Deus e cooperamos com a ação do Espírito Santo em nós. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, na última aula eu citei bastante ele vai afirmar: Deus nos deu as disciplinas da vida espiritual como um meio de nos colocar onde Ele pode nos transformar. Elas nos permitem receber a graça de Deus. Nesse sentido, disciplinas como eu disse antes, oração, jejum, enfim, não são fins em si mesmos, mas caminhos que nos conduzem à profundidade espiritual. A intimidade com Deus, ela não é muito diferente de uma intimidade entre amigos. Quando você só se torna íntimo de alguém se você passa tempo com aquela pessoa. Da mesma forma é Deus. É impossível você se dizer íntimo de Deus se você não gastou tempo na presença dEle, tempo em comunhão com Ele. Então, gaste tempo com Deus para que você possa alcançar esse nível de profundidade espiritual, de intimidade. A palavra hebraica, inclusive, para meditar, ela fala de uma reflexão profunda, contínua, uma digestão espiritual da verdade. Ou seja, essa prática, ela não é vazia, mas ela é rica de conteúdo bíblico, pois a espiritualidade cristã genuína, ela sempre nasce da palavra revelada de Deus. O próprio Martinho Lutero valorizava profundamente o exercício disciplinado da leitura e meditação bíblica. Ele dizia: a oração, a meditação e a provação fazem o teólogo. Então, muitas vezes, o que vai ser pintado é que um bom teólogo é talvez aquele que sabe, tem mais citações decoradas, ou talvez aquele que sabe mais versículos de cor. Mas o que Lutero está nos mostrando é que o bom teólogo, e você e que está assistindo como um teólogo em formação, é a oração, meditação e provação que vão fazer de você um teólogo, uma referência. Para Lutero, a disciplina, como você viu, não era apenas estudo, mas é uma luta viva com o texto. Só entenda, o que está escrito aqui não serve de nada se você ler e ignorar, sabe? Entrar por aqui e sair por aqui. Essa palavra, ela deve te transformar dia após dia. Ela deve entrar por aqui, ela deve permanecer aqui no seu coração e na sua mente para poder causar transformação. Assim também entendia Jonathan Edwards, um avivalista muito conhecido, eu acho que você já ouviu falar, do século XVIII, que escreveu: a verdadeira piedade consiste em ter o coração tão inclinado a Deus que se deleita nas disciplinas que nos mantêm próximos dele. Portanto, as disciplinas espirituais são respostas conscientes à graça e não substituições da graça.
A própria salvação é um dom imerecido, mas o crescimento espiritual exige esforço contínuo e dependência total do Espírito Santo. Elas não são formas de conquistar a Deus, mas de nos colocarmos diante dele com humildade, fome e disposição para sermos transformados. Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos mais parecidos com ele. Assim como aquela pessoa que adora o dinheiro se torna talvez avarenta, aquela pessoa que adora talvez a glória pelos homens, se torna alguém soberbo, alguém orgulhoso. Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos mais santos como Ele é. O propósito das disciplinas espirituais. Ponto 2 da aula de hoje. O verdadeiro propósito das disciplinas espirituais é formar Cristo em nós, como vai ser mostrado em Gálatas, no capítulo 4. Elas são os meios pelos quais cooperamos com o Espírito Santo para sermos conformados à imagem do Filho. Ela nos move da informação para a transformação. Não se trata apenas de aprender, mas de ser moldado pela presença viva de Deus. Não se trata de entrar no YouTube e assistir algumas aulas de teologia, mas é permitir que essas aulas e essas mensagens que cada professor aqui passa e que eu estou passando aqui para poder entregar para você uma gota desse conhecimento, é permitir que esse conhecimento te transforme. Porque não vale de nada você ter informação se não houver transformação. Bem-aventurado os que têm fome, a Bíblia vai dizer, e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Esse é o alvo da disciplina espiritual. Cultivar a fome por Deus, até que Ele mesmo seja a nossa satisfação. As disciplinas não são fardos, elas são instrumentos de liberdade, porque nos livram do domínio do ego. Então, nos livra do domínio da carne, do mundo, e com isso nos conecta com o reino, com Cristo. O próprio Agostinho de Hipona, teólogo do século IV, ele vai dizer, um dos pais da igreja: nos criastes para ti. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Calvino vai dizer, toda a vida do cristão deve ser uma disciplina constante, ali nas institutas. O homem, ele foi criado para louvar, para reverenciar, para servir a Deus, e as outras coisas na terra são criadas para ajudá-lo a alcançar esse fim. A disciplina espiritual nos descentra de nós mesmos e nos recentra em Deus. Ela é, portanto, um ato de amor, uma postura de humildade, uma declaração de dependência. Então, para concluirmos esse ponto, o propósito das disciplinas espirituais não é produzir religiosos, mas filhos maduros. Não é formar especialistas, mas amantes de Deus. Não é impressionar o mundo, mas agradar ao Pai em secreto. No podcast do Hype que eu gravei, eu estava conversando com eles um pouco sobre o Malawi. E a gente conversando sobre a questão da dificuldade que muitas vezes é pregar um evangelho simples. É mais fácil pregarmos algo mais difícil, que poucos vão entender, soltar um grego, fazer várias referências complexas ali em cima de um altar, e as pessoas não vão entender, mas vão te aplaudir. As pessoas não vão ser transformadas por aquilo que você falou, mas vão alimentar o orgulho que você tem no seu coração. O que Cristo nos chama a fazer é ser diferente, é nos recentrar em Deus para sermos filhos maduros. O que Deus procura em nós não é especialistas, mas são corações que amam a Ele, corações que buscam a Ele, que têm fome dEle. Amém? Aqui entramos no ponto 3, as disciplinas interiores. As disciplinas interiores, elas são aquelas que atuam no coração e na mente, transformando o nosso ser de dentro para fora. Richard Foster as descreve como alicerce da vida espiritual, pois sem uma obra profunda na alma não há fruto verdadeiro. Aqui algumas disciplinas interiores que nós temos: meditação,
Quando falo de meditação, não falo daquela prática que muita gente imagina de, sabe, algo budista, não. Mas é meditação na palavra, escutar com o coração. Na espiritualidade cristã, meditar não é esvaziar a mente. Eu sei que, se eu não me engano, no budismo é assim. A meditação é esvaziar a mente e não controlar os pensamentos, mas deixar eles virem, enfim, e fluir. Mas no cristianismo é diferente. A meditação aqui é preencher a nossa mente com a verdade de Deus. A Bíblia nos chama a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como diz Salmos no capítulo 1. Meditação bíblica, ela não é escuta atenta. Ela não é esvaziar a sua mente, mas é escuta atenta. É deixar o Espírito Santo aplicar a palavra ao coração, como vai dizer em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, preste atenção, e de meditar nelas de dia e de noite. Para o quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Lutero vai dizer, a meditação consiste em mastigar a palavra de Deus até que ela entre no seu sangue. Um outro ponto de disciplina interior é a oração, que é a intimidade com o Pai. Oração fala de conversa, de conversação. É mais que pedir, petição. Ela é comunhão, ela é amizade, ela é dependência, ela é entrega. Jesus orava em todo o tempo, como vemos em Lucas, no capítulo 5, versículo 16. E nos ensinou que o Pai ouve em secreto, como diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. A oração, ela transforma a nossa vontade para que ela se alinhe com a vontade de Deus. Calvino vai afirmar que a oração é o principal exercício da fé. Um outro método de disciplina interior é o jejum. O jejum é a renúncia que purifica. Jejum bíblico é a abstenção com propósito espiritual. Ou seja, você se abster de algo para ter um propósito ali espiritual. Ele aparece ao longo de toda a Escritura como um gesto de humilhação, busca e consagração. Jesus esperava que jejuássemos. E os primeiros cristãos praticavam essa disciplina regularmente, como nós podemos ver no livro de Atos, quando vai falar da formação ali da igreja, no capítulo 13. Jejuar não é manipular Deus, não é você convencer a Deus, mas é disciplinar o corpo, a carne, e lembrar que o Senhor é o nosso verdadeiro alimento. Muitas vezes, quando jejuamos com o conceito errado, pensamos que por estarmos jejuando, nós vamos manipular o querer de Deus e vamos fazer ele se encaixar na nossa vontade, mas não é isso. Quando nós jejuamos, nós abaixamos a vontade do nosso corpo, da nossa carne, para que a nossa vontade, a gente diminui ela, para que a nossa vontade se encaixe na vontade de Deus. Então, jejuar não é sobre Deus se encaixar no que você quer, mas é sobre você se encaixar naquilo que Deus quer. Aqui nós temos disciplinas também, o ponto 4 dessa aula, as disciplinas exteriores. Nós precisamos viver de uma forma que o mundo veja Cristo em nós. Esse é o meu objetivo. Esse deve ser o nosso objetivo como cristão. Das pessoas, não importa em que ambiente seja, olhar para nós e ver Cristo em nós. Ali no Malawi foi uma experiência tão incrível com aquele povo, porque as pessoas chegavam e falavam, nossa, nós vemos Cristo em vocês. Quando vocês nos ajudam, quando vocês nos dão um prato de comida, seja em poucas coisas, mas ver Cristo em nós, esse deve ser o nosso objetivo. Como que as pessoas podem ver Cristo em nós? Primeiro, na simplicidade. Deus, ele é o nosso tesouro maior. Então vamos entender isso, que isso é muito importante. Simplicidade bíblica não é pobreza, ok? Mas é a liberdade do apego às coisas. É viver com o coração ancorado
em Deus e não em posses, títulos ou status. Não é se você é pobre ou se você é rico, mas é onde o seu coração está. Você pode não ter nada e o pouco que você tem, o seu coração está depositado naquilo ao invés de Deus. Ou você pode ser alguém muito próspero financeiramente, ter muitas riquezas, mas o seu coração está em Deus. Então, simplicidade fala de você ser simples naquilo onde, porque o seu coração está naquele que é simples. Cristo é simples. Então, sermos como Cristo. Uma outra disciplina exterior, solitude. A solitude não é isolamento, tá? Não é escolher estar num monte, longe de toda a civilização, longe do mundo, como os monges faziam, mas é escolher estar a sós com Deus, para silenciar as vozes ao redor e ouvir a dele. Como muitas vezes temos dificuldade de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós gostamos tanto de falar, gostamos tanto de pedir, mas temos essa dificuldade de ouvir o que Deus quer nos falar. Outra disciplina exterior, submissão. Submissão é um conceito, acho que o mais mal compreendido da vida cristã. Quando fala da mulher, talvez, é muito mal compreendido o que significa ser submisso. No entanto, submissão está no cerne do discipulado. Paulo, ele escreve na sua carta para os Efésios, no capítulo 5, no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Submissão não é servidão cega, mas resposta consciente à autoridade de Deus e expressão de humildade é dizer, não a minha vontade, mas a tua, assim como Cristo o fez. Essas são as disciplinas que podem te ajudar a alcançar uma vida espiritual, a ter uma espiritualidade cristã bem definida na sua vida. E aqui eu quero entrar na conclusão da nossa aula de hoje, que eu quero começar falando sobre as disciplinas espirituais não são o fim em si mesma, mas portas de entrada para um relacionamento mais profundo com Deus. Elas não existem para nos tornar melhores, ou melhores religiosos, melhor dizendo, mas para nos tornar mais semelhante a Cristo. Não é ser melhor no que o mundo julga que é bom, mas é ser melhor naquilo que a Bíblia, no que a palavra julga que é bom. Sermos mais semelhantes a Cristo. O propósito dessas disciplinas é para que você, que está assistindo, você possa se tornar, todos nós, nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Amém? E aqui eu quero deixar alguns desafios da semana para você. Primeiro, escolha uma disciplina espiritual que você precisa desenvolver com mais profundidade, seja oração, jejum, solitude ou o próprio estudo bíblico. Não limite o seu estudo bíblico apenas às aulas, talvez de 20 minutos como essa, 30 minutos como outras, mas seja algo no secreto, entre você e Deus, lendo a própria palavra. Não descarte a Bíblia, não deixe ela de lado. Amém? Então, pratique por 7 dias seguidos aquilo que você sente que você precisa desenvolver mais. Escreva também um caderno que Deus lhe falou ao longo dessa jornada, amém? Porque eu creio que Cristo, ele pode fazer uma transformação muito grande na sua vida e nos levar a um nível mais profundo na presença dele. Amém? Então aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu te aguardo para a próxima aula e fico te esperando para continuarmos esse módulo que vai ser sensacional e vai causar uma transformação grande na sua vida. Amém? Deus abençoe.